Fala pessoal, professor Márcio acaba aqui com vocês para mais uma videoaula em Bioquímica do Exercício. No conteúdo programático de hoje, iremos abordar dois temas super importantes no processo do emagrecimento, que é o sistema EPOC e a taxa metabólica. Portanto, nossos objetivos serão conhecer o efeito do consumo excessivo de oxigênio após o exercício, compreender a taxa metabólica de repouso no gasto energético, entender a taxa metabólica e o sistema EPOC em obesos. Nossa metodologia, videoaula expositivo, eu sou o professor Márcio Acabe, concentre-se na aula e vamos lá. Muito bem, pessoal, existe uma crescente prevalência da obesidade e sobrepeso e ressalta a necessidade de intervenções para reverter o quadro. Isso acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Neste contexto, os exercícios físicos podem contribuir com um efeito duplo por meio de mudanças fisiológicas agudas e crônicas. Na primeira condição, encontra-se o gasto energético do exercício e recuperação, também conhecido como sistema EPOC. Traduzindo isso, seria o consumo excessivo de oxigênio após o exercício. Na segunda, encontra-se a taxa metabólica em repouso, é todo o período que você passa em repouso. Muito bem, então o gasto energético diário pode ser dividido em três componentes: a taxa metabólica em repouso, os efeitos térmicos dos alimentos e o gasto energético associado com os exercícios físicos. O exercício físico promove um aumento do gasto energético total, tanto de forma aguda quanto de forma crônica. A primeira condição refere-se ao próprio gasto energético durante a realização do exercício e durante a fase de recuperação. Já a segunda refere-se às alterações da taxa metabólica em repouso. Dando sequência, no que diz respeito ao efeito agudo, está bem estabelecido que, após o término do exercício, o consumo de oxigênio não retorna aos valores de repouso imediatamente. Essa demanda energética durante o período de recuperação após o exercício é conhecida como consumo excessivo de oxigênio após o exercício, ou ainda excesso post-exercise oxygen consumption, que também traduzindo aí para o inglês significa EPOC. Muito bem, mas o que é o efeito EPOC, né? O excesso do consumo de oxigênio após o exercício consiste em um componente rápido e um componente prolongado. O componente rápido do EPOC ocorre dentro de 1 hora aproximadamente. Embora as causas precisam dessas respostas, né, não estejam ainda bem esclarecidas, é provável que alguns fatores contribuam para, por exemplo, a ressíntese do ATP, a redistribuição comportamental dos íons, que é o aumento da atividade da bomba de sódio e potássio, remoção do lactato, o que mais? Restauração do dano tecidual, assim como restauração do aumento da frequência cardíaca, da temperatura corporal. Durante os componentes prolongados, que são os processos para o retorno da homeostase fisiológica, né, já estudado anteriormente, ocorrem de forma continuamente, porém em um nível mais baixo. Este processo pode incluir o ciclo de Krebs, com maior utilização dos ácidos graxos e efeitos de vários hormônios, como cortisol, insulina, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, os hormônios da tireoide, o hormônio do crescimento, ressíntese de hemoglobina, a própria a mioglobina, o aumento da atividade simpática, aumento da respiração mitocondrial, além do aumento da concentração de norepinefrina e o ressíntese de glicogênio. Então,
existem vários estudos, né, sobre o efeito EPOC associado a todas essas condições aí citadas. Existe uma redução ponderal também, que está relacionada às alterações crônicas do exercício físico, ou seja, da taxa metabólica em repouso. Essa taxa metabólica em repouso é definida como o gasto energético necessário à manutenção dos processos fisiológicos do estado pós-absortivo, chegando a compreender até 60% ou até 75% do gasto energético total, dependendo do nível de atividade física também, tá? A determinação dessa taxa depende em grande parte da quantidade de massa muscular e da atividade dos tecidos metabolicamente ativos, como coração, cérebro, rim, fígado e assim por diante. Existe uma correlação inversa entre a idade e a taxa metabólica em repouso. Essa condição, essa relação, aliás, ela é atribuída a fatores como quantidade diminuída da massa muscular e, de forma concomitante, o aumento da massa gorda. Contudo, alguns fluidos corporais, alterações da temperatura corporal, alterações hormonais causadas também pelo envelhecimento, né? A área corporal total, inatividade física, fatores genéticos, entre outros. Fatores genéticos, entre outros. Conforme vocês podem ver aqui na imagem, então nós temos de todo o gasto energético das 24 horas da nossa vida, nós temos de 15 a 30% atribuído à prática de exercício, 10% é o próprio processo de digestão do efeito dos alimentos, efeito térmico dos alimentos, e todo o outro restante está relacionado à nossa taxa de repouso. Esse período ele complementa aí, né, está associado a atividades familiares, de estudo, de trabalho e horas de sono, como por exemplo. Bom, muito bem. Todo esse interesse na redução ponderal deve-se ao fato de que a obesidade atualmente ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde um problema de saúde pública. Embora a obesidade esteja relacionada a diversas causas, como genéticas, fatores fisiológicos, metabólicos, ambientais, emocionais e culturais. Toda a atenção dada no sentido de aumento do gasto energético diário total é de grande valia, uma vez que esse balanço energético é determinado, de um lado, pelo consumo e do outro, pelo dispêndio de energia, sendo que o equilíbrio energético positivo pode levar ao acúmulo excessivo de energia armazenada, como a gordura corporal, né? Então, se você acaba gastando menos e consumindo mais, há uma grande probabilidade aí de você acumular também mais gordura durante esse processo, esse controle de ingestão e gasto energético. Muito bem, existem vários estudos sugerindo aí, né, que o exercício de maior intensidade produz elevação mais prolongada no sistema EPOC do que os exercícios de intensidades menores, quando possuem volume equivalente, né? Devido ao fato dessa causa ser maior estresse metabólico e sendo necessário então maior dispêndio energético de energia para retomar a condição da homeostase, que é o equilíbrio fisiológico aí, que nós já estudamos anteriormente. Existe um aumento de 20 a 35% na responsividade lipolítica, né, do consumo aí dos adipócitos após o exercício. Contudo, a taxa de oxidação das gorduras ainda é maior após o exercício de alta intensidade do que os exercícios de intensidades menores. Uma vez que a síntese também de glicogênio ela é aumentada para repor o glicogênio utilizado ali, que foi utilizado durante
a prática do exercício. Muito bem, então o aumento, né? Existe também um aumento ali do turnover, que já foi explicado numa aula anterior, sobre a utilização dos ácidos graxos livres, e esse turnover está relacionado ao equilíbrio da proteína, tanto na degradação como na síntese. Isso também pode contribuir aí para o aumento do consumo excessivo de oxigênio pós-treino. Outros estudos compararam o exercício resistido, ou seja, a musculação, com o exercício aeróbio de baixa intensidade. E esses estudos enfatizaram que o exercício resistido provavelmente causaria maior distúrbio na homeostase, no equilíbrio fisiológico, do que o exercício aeróbio, sugerindo que essa condição, devido às altas intensidades envolvidas, poderia requerer maior gasto energético, tanto durante o exercício quanto durante a recuperação no pós-treino. Além disso, analisando agora somente o exercício resistido, também é sugerido que o protocolo mais extenuante é mais eficaz no controle do peso. Dois fatores têm sido atribuídos ao fato de o exercício resistido produzir maior taxa do consumo de oxigênio pós-treino. O primeiro fator refere-se... Só um minuto, pessoal, eu preciso resolver um negócio aqui com meu filho. Filho, isso aí acabou a bateria. O papai precisa terminar a aula. Me dá 1 minuto. Ok? Eu preciso de 1 minuto. E agora? Acabou a bateria. Acabou a bateria. Eu preciso terminar aqui. Se eu ligar a televisão agora, vai atrapalhar o meu áudio. Eu tô gravando, filho. Me dá 1 minuto. Por favor. Muito bem. Então nós temos dois fatores. Tem sido atribuído ao sistema resistido, né, de treinamento, produzido por maior consumo de oxigênio pós-treino. O primeiro fator refere-se às respostas hormonais que podem alterar o metabolismo, especificamente as catecolaminas, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e o hormônio do crescimento, que é o GH. O segundo refere-se ao dano tecidual, acompanhado do estímulo para a hipertrofia tecidual, provocando aí as famosas microlesões. Isso vai fazer com que aumente aí a síntese de proteína e diminua durante o exercício em si. Mas após o exercício existe um fenômeno compensatório, que é o turnover de proteína, mais uma vez citado, que parece ser estimulado aí também no sistema EPOC. Os efeitos do exercício resistido sobre o EPOC, a famosa musculação sobre o EPOC, foi verificado num estudo de 22 em homens de 22 a 40 anos, previamente treinados, com exercício resistido, né, a musculação, em que foi observado que, após uma sessão de 90 minutos, a taxa metabólica permaneceu elevada por mais de 2 horas após o exercício. Outro estudo investigou o efeito de 45 minutos de exercício resistido em mulheres treinadas sobre o consumo excessivo de oxigênio pós-treino. Após 120 minutos, ou seja, 2 horas de recuperação, observou a elevação de 18,6% na taxa do metabolismo repouso, comparando com o grupo controle que não fez nada, né? Muito bem, então, outro estudo é um grupo de 15 mulheres, foi submetido a um treinamento de peso e aeróbio, então eram 2 grupos, no qual verificou que o gasto energético maior durante o EPOC no treinamento resistido se comparou com o exercício aeróbio quando as sessões foram equivalentes ao VO2 máximo e duração de 95 calorias e 64 respectivamente.
em 30 minutos de recuperação. Entretanto, esses autores ressaltam que muitos fatores contribuem para a recuperação do exercício resistido, que por outro lado não ocorre no exercício aeróbico. A taxa do metabolismo em repouso é o maior componente do gasto energético diário, sendo modificado por diversos fatores, como hora do dia, temperatura, ingestão de alimentos, ingestão de cafeína, tipo de exercício e estresse. A taxa de metabolismo em repouso diminui com a idade e a redução da massa corporal. Isso deve-se em parte à diminuição da massa magra, dos músculos, ou seja, e da atividade do sistema nervoso simpático. Com a relação dos efeitos agudos do exercício, um estudo de Ostenberg e Melv verificaram que o exercício resistido aumenta a taxa de metabolismo em repouso por 16 horas após o exercício em aproximadamente 4,2%, sugerindo então o aumento de aproximadamente 50 calorias por dia na taxa metabólica em repouso com exercício físico. Outro estudo verificou que a taxa metabólica em repouso na manhã seguinte, após um exercício resistido, foi de 4,7 maior que o mensurado na manhã antes do exercício. Muito bem. Existem também os efeitos crônicos do exercício. Então, houve um estudo com mulheres obesas na pós-menopausa, onde foram acompanhadas por 16 semanas de treinamento resistido. Os resultados demonstraram aumento significativo, aproximadamente 4% na taxa metabólica em repouso e da massa muscular em ambos os grupos, de obesas e não obesas. Além disso, as pessoas obesas obtiveram redução significativa na massa corporal, massa gorda e percentual de gordura, indicando que o exercício resistido, ou seja, a musculação, pode ser um importante componente integrado a programas de emagrecimento em mulheres pós-menopausa. Bom, para finalizar, embora os custos energéticos do sistema EPOC em uma sessão de treinamento se mostre pequeno, seus efeitos cumulativos poderá ter um impacto positivo no quadro da obesidade. O mesmo raciocínio é válido também para a taxa metabólica em repouso. Então, algumas considerações devem ser observadas, né, para que obtenha-se o máximo em resposta ao consumo excessivo de oxigênio pós-treino. Essa foi mais uma videoaula e até a próxima.